Você já esteve diante de uma decisão tão difícil que até respirar parecia mais pesado? Aqueles momentos em que tudo parece em jogo, um relacionamento, uma carreira, uma amizade, até a própria identidade. Nessas horas, o tempo desacelera e o medo toma conta. Ficamos paralisados, como se qualquer escolha fosse um erro. A verdade é que ninguém ensina a decidir quando a vida dói. Mas os estoicos, filósofos da Grécia e de Roma antiga, passaram séculos lidando com o caos e buscando respostas. Eles viveram guerras, perdas, traições e mesmo assim encontraram serenidade. Hoje vamos explorar como essa filosofia pode te ajudar a tomar decisões difíceis com sabedoria. Não se trata de fugir da dor, mas de encará-la com clareza, coragem e propósito. O estoicismo nos convida a mudar a pergunta. Em vez de qual escolha vai me machucar menos? A pergunta passa a ser: qual escolha é mais digna de quem eu quero ser? Se você está em dúvida, perdido ou exausto de tentar decidir, esse vídeo é para você. Vamos caminhar juntos por 3 pilares estoicos que transformam a maneira como você encara as decisões difíceis. E no fim, você pode descobrir que a resposta que tanto procura já está dentro de você. Para o mundo moderno, sabedoria parece algo distante, um luxo de quem lê muito ou vive isolado. Mas para os estoicos, sabedoria era prática, era saber agir com virtude diante da vida real. Não decorar frases bonitas. Eles acreditavam que a verdadeira sabedoria nasce de 3 atitudes: ver com clareza, aceitar com coragem e agir com justiça. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, era um escravo, e mesmo diante de uma vida de limitações, dizia: não nos perturba o que acontece, mas o julgamento que fazemos sobre o que acontece. Ou seja, o sofrimento muitas vezes está na forma como interpretamos os fatos, e não nos fatos em si. Imagine alguém que perde o emprego. A reação automática pode ser desespero. Mas o estoico respira e pergunta: isso está sob meu controle? Não, mas a forma como respondo está. Essa é a essência da sabedoria estoica. Agir bem, mesmo quando tudo parece dar errado. Na hora de uma decisão difícil, você precisa lembrar disso. Sabedoria não é garantir um resultado perfeito, mas sim é escolher com consciência e aceitar com serenidade. Para os estoicos, a melhor escolha é sempre aquela que está em harmonia com a razão, a justiça e a coragem. E quando você se guia por isso, e não pelo medo, pelo ego ou pela opinião dos outros, você descobre algo libertador. Mesmo em meio à dúvida, é possível caminhar com firmeza. Primeiro pilar: o que depende de você? Imagine que você precisa decidir entre terminar um relacionamento ou insistir mais um pouco, ou entre pedir demissão ou aguentar mais um mês. Nessas horas, o que mais nos confunde são os cenários futuros que criamos na cabeça. E se eu me arrepender? E se as pessoas me julgarem? E se der tudo errado? Mas o primeiro passo estoico é cortar esse ruído. Eles chamavam isso de dicotomia do controle. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O que está sob seu controle? Suas ações, suas escolhas e seus valores. E o que não está? A reação dos outros, o futuro e o passado. Então, diante de uma decisão difícil, pergunte: o que depende de mim aqui? Qual é a escolha mais alinhada com a minha consciência, meus princípios, minha verdade? Tomar decisões baseadas naquilo que você realmente controla te dá poder. Você para de tentar prever o impossível e começa a agir com base no que é certo. Isso não elimina a dor, mas elimina o peso da culpa e da confusão. Se você decide com base na verdade e no que está ao seu alcance, mesmo que doa, você pode dormir em paz, porque fez o melhor que podia com o que tinha. E essa paz, mesmo quando o mundo parece desmoronar, é a marca de uma decisão verdadeiramente estoica. Segundo pilar: a visão de longo prazo. Na hora de decidir, é natural querer alívio imediato. Queremos resolver o incômodo, fugir da ansiedade, acabar com o peso no peito. Mas o segundo passo estoico é resistir a esse impulso. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Tomar decisões com sabedoria estoica é pensar a longo prazo, mesmo quando o curto prazo grita. Antes de decidir, experimente se fazer perguntas como: essa escolha me aproxima ou me afasta da pessoa que quero ser? Essa atitude fortalece minha integridade ou apenas esconde meu medo? Estou buscando paz ou apenas alívio rápido? O alívio passageiro pode ser uma armadilha. Muitas vezes, evitar um desconforto agora cria uma dor muito, mas muito maior depois. Pense nisso. Quantas vezes você disse sim para agradar e depois se arrependeu profundamente? Quantas vezes você fugiu de uma conversa difícil
e a situação só piorou. O estoico escolhe com base no que constrói seu caráter. Ele sabe o que dói hoje pode ser o que liberta amanhã. Essa visão de longo prazo não é frieza, é maturidade. É coragem de fazer o que é certo, mesmo que leve tempo para dar frutos. E quanto mais você pratica isso, mais forte você se torna. Você para de tomar decisões com base em emoção e começa a agir com base em direção. A pergunta estoica é: o que essa escolha está me tornando? Terceiro pilar: a morte como conselheira. Pode parecer estranho, até desconfortável, mas os estoicos tinham o hábito de meditar sobre a morte todos os dias. Eles chamavam isso de memento mori, lembrar que você vai morrer. Mas não era um pensamento depressivo, era libertador. Marco Aurélio escreveu: você pode deixar essa vida agora, que isso determina o que você faz, diz e pensa. Quando enfrentamos uma decisão difícil, somos engolidos pelo medo. Medo de errar, medo do julgamento, medo de perder algo. Mas a consciência da morte dissolve esses medos. Quando você se lembra que o tempo é limitado, que cada dia é um dia a menos, a perspectiva muda. Você começa a pensar: se hoje fosse meu último dia, o que eu faria? Qual decisão eu tomaria se não tivesse medo? Essa escolha vale uma parte do pouco tempo que me resta? De repente, muitas dúvidas perdem peso. Você para de viver para agradar os outros, para de postergar o essencial e começa a agir com verdade. Os estoicos sabiam que encarar a finitude nos obriga a viver com presença, a fazer escolhas que não buscam apenas conforto, mas sentido. Quando você toma uma decisão com a morte em mente, você escolhe o que realmente importa. E o incrível é, quando você faz isso, você não vive menos, você vive muito mais. Porque aí, cada escolha tem alma, tem direção e tem coragem. Vamos imaginar uma situação comum, mas dolorosa. Você está em um relacionamento. Não é abusivo, mas está distante, desgastado. Algo em você já não sente paz. Você já tentou conversar, já insistiu, mas no fundo sabe, algo acabou. Só que terminar parece cruel e ficar parece covarde. Você se sente travado, perdido entre a culpa e o medo da solidão. E é aí que os princípios estoicos entram como uma bússola. Primeiro você se pergunta: o que está sob meu controle? E a resposta: suas ações, sua honestidade, seu respeito. E depois: essa escolha fortalece meu caráter ou apenas evita a dor? Se continuar apenas por medo, você se afasta de si mesmo. Se decidir com base na verdade, ainda que doa, você se aproxima de quem você quer ser. E então vem a pergunta final: se hoje fosse meu último dia, eu escolheria continuar desse jeito? Se a resposta for não, talvez você já saiba o que fazer. O estoico não decide agradar, nem para fugir. Ele decide com base no que é justo, íntegro e verdadeiro. Neste exemplo, decidir terminar não é um ato de egoísmo, é um ato de coragem, de respeito por si e pelo outro. Você não pode controlar a dor da outra pessoa, mas você pode controlar se age com verdade ou covardia. A sabedoria estoica não torna a decisão mais fácil, mas te dá clareza. E com clareza vem a força. No fim, decisões difíceis continuarão a existir. A vida vai te colocar diante de bifurcações, umas grandes, outras pequenas, mas todas vão te exigir uma coisa: coragem para escolher com consciência. O estoicismo nos ensina que a paz não vem de evitar a dor, a paz vem de viver em harmonia com nossos princípios. E isso muda tudo, porque mesmo quando a escolha traz dor, ela traz também dignidade. Você passa a olhar no espelho sem vergonha e sem arrependimento. Você sabe, fez o que era certo. Lembre-se desses 3 passos sempre que estiver diante de uma decisão difícil. Pergunte-se: o que está sob seu controle? Se concentre no que você pode escolher e fazer. O resto, solte. Pense no longo prazo. Evite o alívio fácil. Escolha o que constrói sua verdade. E lembre-se da morte. Ela te mostra o que realmente importa e o que pode ser deixado para trás. Agora respire. Olhe para essa decisão que você precisa tomar e pergunte: o que o meu eu sábio faria agora? Não se trata de não ter medo, trata-se de não deixar o medo decidir por você. E se você escolher com verdade, já é um vitorioso. O sábio não escolhe o caminho mais fácil, ele escolhe o caminho certo.